Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao ciclo de fotos. Hoje a gente vai estar com o aluno petiano, o Giovanni Pereira, e ele vai falar sobre a introdução à relatividade restrita, mais especificamente sobre a geometria do espaço de Minkowski. Bom, o Giovanni, ele já está indo para o terceiro projeto de PIC dele. Ele ganhou um prêmio, o CONIC, que ganhou o projeto de iniciação científica no departamento de matemática com a professora Inês Padilha. Bom, a apresentação, agora atualmente ele está com o orientador do professor Marco Aurélio e ele está fazendo a continuação desse projeto aqui, autônomo, como ainda agora disse, e tem 40 minutos para apresentação e 20 minutos para perguntas. Valeu. Boa tarde, pessoal. Esse projeto aqui foi o projeto que eu comecei a desenvolver na primeira vez que eu entrei no PET, pela segunda vez no PET, e ele foi interrompido, né? Então eu dei sequência nele desvinculado do PET. Ele completo, ele ultrapassar o tempo de apresentação do colóquio. Então eu dividi ele em duas apresentações. Essa aqui é uma apresentação mais introdutória, tanto é que se vocês forem ver a introdução aqui é mais do que a metade da apresentação. E a segunda parte vou apresentar no próximo período, também no colóquio, que vai ser a parte que pega a matemática um pouquinho mais pesada, então vocês já vão ter álgebra linear 2 e cálculo 2, vai ser mais fácil de acompanhar. Dessa vez, dividi a apresentação nessa sequência. Eu vou falar os objetivos dessa apresentação, não do projeto. A introdução, eu vou tentar mostrar para vocês a construção da relatividade, quais foram as ideias que fundamentaram a construção da relatividade restrita. Vou falar um pouco da matemática que a gente precisa conhecer para saber que é possível ter a relatividade restrita da forma que ela é construída. Depois eu vou falar do espaço-tempo de Minkowski. Vamos lá. Os objetivos. Compreender a construção da relatividade restrita no nível basilar, obter uma representação geométrica dos conceitos que a gente estuda em relatividade geral e obter o famoso cone de luz e os cones temporais. O primeiro conceito que a gente vai entender é o conceito de evento. Quando a gente está trabalhando em relatividade restrita, os eventos vão ser representados geometricamente por pontos. Por quê? Esse evento ele não tem extensão temporal nem extensão espacial, ou seja, alguma coisa que ocorre em um ponto no espaço e no tempo, como uma colisão. Aí eu botei aqui nas entrelinhas, que era para lembrar, que eu acabei esquecendo, né? Mas eu lembrei, que quando a gente vai falar da existência de uma partícula, ela tem uma duração temporal. Então, não teria como a gente trabalhar a existência dela como um evento, já que não tem uma extensão temporal no evento. Então, o que a gente faz? A gente considera uma sequência de eventos, todos na mesma posição, ou variando a posição, dependendo de como a partícula se comporta. E quando a gente pega a união desses eventos, a gente chama de Whorley line, ou linha do mundo de uma partícula. Bom, os eventos que nós vamos estudar, eles vão ter que ser observados. E eles não podem ser observados por qualquer tipo de observador. A gente vai atrás de uma classe chamada observadores admissíveis. Cada observador ele vai residir num sistema de estrógeno, como a gente trabalha no R3, e eles vão ter que estar sujeitos à mesma medida temporal. Isso de estar sujeito à mesma medida temporal não é muito literal, ela é um pouco metafórica, que a gente vai entender um pouco mais para frente o que seria essa medida temporal. Bom, a construção da relatividade, ela se dá basicamente dentro de dois princípios e na busca de uma relação entre os referenciais que a gente chamou de referenciais expressivos. O primeiro princípio que eu coloquei aqui foi a invariância da velocidade da luz, né? A velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores admissíveis. Como que isso surgiu? Einstein pensou lá, se a velocidade for constante, eu consigo fazer isso. Não foi assim. Quando vocês tiverem lá em Física 4, vocês vão ver que quando vocês pegam as equações de massa e colocam no vácuo e combinam elas, vocês conseguem a equação de uma onda eletromagnética. Lá vocês têm que a velocidade da onda é uma constante. Essa constante, que eu já vou mostrar para vocês, ela fez com que pensasse que naturalmente a velocidade da luz tem que ser uma constante no vácuo. O que acontece? Quando a gente coloca essa em posição, algumas consequências aparecem. A primeira é que a transformação entre referenciais
para ondas eletromagnéticas passa a ser uma transformação trivial. Como assim? Quando vocês estão analisando um problema de física, vocês têm que olhar dois referenciais, vocês usam as transformações de Galileu para ir de um referencial para o outro. Se vocês usarem essas transformações em ondas eletromagnéticas, vocês não vão conseguir observar o mesmo evento, vai aparecer uma nova onda, uma onda diferente. E isso não pode acontecer. Quando a gente coloca a velocidade da luz como uma constante, a gente consegue fazer a transformação tanto na mecânica quanto no eletromagnetismo, mantendo o mesmo fenômeno. Outra coisa que surge é que o tempo e o espaço eles não vão ser mais invariantes. Eles vão depender da condição de movimento que o meu observador se encontra. E uma forma da gente computar isso é fazendo o procedimento desse cara. Eu sou ruim com o nome, então vou falar desse cara aqui, ó. Tá? Fizeau. Bom, qual é o procedimento de Fizeau? Basicamente, vou ter um cara que vai estar no ponto P em algum sistema de referência lá. E ele vai emitir um sinal para a origem, o sinal vai coligir na origem e vai voltar. A gente quer a velocidade é a distância dividida pelo tempo, que aparece bem aqui. Esse procedimento de Fizeau vai fazer com que qualquer observador, em qualquer ponto do espaço, encontre sempre esse valor aqui, que eu acabei riscando por cima. Mas esse valor aqui é até postulado, a constante da velocidade da luz. Então, a primeira parte da invariância da velocidade da luz a gente consegue verificar com o procedimento de Fizeau. O próximo princípio da relatividade é a inexistência de um referencial absoluto. Quando Maxwell obteve a equação da onda eletromagnética, os físicos da época começaram a pensar onde que essa onda se propaga. A onda mecânica ela se propaga no meio elástico e a onda eletromagnética se propaga em éter. Eles pensaram no éter como um meio lá que a gente não conseguia medir diretamente, a gente não consegue interagir com esse meio, mas é nesse meio que a onda eletromagnética se propaga. E tiveram várias experiências tentando provar a existência ou a inexistência desse éter. A experiência que nós temos é inconclusiva quanto à existência dele, mas é conclusiva quanto ao seguinte fato. Eles imaginaram que esse éter era uma espécie de referencial absoluto que se encontrava em repouso. E todas as velocidades que nós medíamos, elas poderiam ser medidas em relação a esse éter, como velocidades relativas também em relação a esse éter. Isso significa o quê? Se esse éter de fato existisse, nós encontraríamos mudanças na velocidade da luz, dependendo de como a gente fosse medir a velocidade da luz, em que direção. O que acontece é que teve um experimento que foi Michelson-Morley, não sei se a pronúncia é essa, mas a escrita é essa. Obrigado. Esse experimento mostrou que, independente da direção que nós medimos na velocidade da luz, ela vai ser sempre a mesma. Ou seja, não existe um referencial privilegiado para fazer as medidas dos meus fenômenos físicos. Isso significa que qualquer referencial é completamente equivalente. Bom, nisso a gente entra no que seriam meus observadores admissíveis, eles têm que estar presentes no referencial inicial. Referencial inicial no mesmo sentido que a gente conhece de Física 1. Tá? Nesse referencial eu vou ter 4 coordenadas, isso já muda um pouco da nossa forma de enxergar, porque a gente só enxerga em 3 dimensões. Mesmo que quando vocês estiverem em cálculo 2, o professor vai falar, é isso daqui, mas imagina no RN, não tem como imaginar. Mas eles vão pedir para vocês fazerem isso. É a mesma coisa aqui, não tem como imaginar, mas a gente vai imaginar. Como? Olhando projeções dele no R3. Esse referencial quadridimensional, eu coloquei essa notação aqui para as coordenadas, onde as 3 primeiras coordenadas vão ser coordenadas espaciais. É exatamente o R3 que a gente tem. E a 4ª coordenada, ela vai ser uma coordenada temporal, mas ela não pode estar em unidade de segundo. O que acontece? A gente vai modificar essa coordenada, fazendo com que todos os meus observadores admissíveis multipliquem suas medidas temporais pela constante C. Quando a gente faz isso, o que acontece? Nesse referencial, toda vez que eu for calcular C, ela vai dar 1. E 2. Essa medida aqui, ela vai ter unidade de metro. Então é conhecido como metro de tempo. Tá ok? Tá ok. Medida temporal com contínuo, beleza. Vamos lá. Referencial inicial, ok. Quando a gente monta esse referencial inicial, a gente tem que pensar no seguinte procedimento, que é conhecido como experimento mental, que é a rede de relógios. Tá? Essa rede de relógios, até aqui, essa parte que vocês vão ver no curso de Física Moderna 1, só que vai ter uma coisa aqui pra frente que vocês não vão ver em Física Moderna 1, que é isso que eu vou tentar abordar hoje. Essa rede de relógios diz o seguinte:
Tu tem um referencial lá e tu vai querer medir o tempo de algum evento que não está acontecendo na origem, está acontecendo em outro lugar. Então o que tu faz? Tu coloca um outro observador nesse outro lugar. Eu não posso simplesmente pegar o meu relógio daqui, levar até ele e ele medir com o meu relógio lá. Se eu fizer isso, vai acontecer um efeito que a gente conhece como dilatação temporal. E essa dilatação temporal vai fazer com que o valor do tempo que eu estou medindo aqui tenha um certo desvio. Vamos pensar assim. Então, como funciona a rede de relógio? Eu vou pegar meus relógios, eu vou distribuir em todo o meu referencial. Então, em cada ponto, eu vou ter um observador com um relógio para poder fazer minha medida. Da origem, eu vou calibrar o meu relógio e vou emitir um sinal. Quando eu emitir esse sinal, a onda eletromagnética lá vai marcar um outro tempo quando chegar lá no cara. E o cara vai calibrar aquele tempo. Como? Ele vai pegar justamente a minha medida temporal, mais a distância dele para a origem. Quando ele fizer isso, ele vai ter justamente o meu metro de tempo em distância da origem. Não sei se deu para entender, mas vou admitir que deu para entender. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo ter uma rede sincronizada de relógios em todo ponto do meu referencial. Bom, outro ponto que é fundamental na construção da relatividade restrita é a relação entre dois referenciais. A relação entre dois referenciais, ela nasce da pergunta de: se eu não posso usar as transformações de Galileu para relacionar dois referenciais, como que eu vou fazer isso? Basicamente, essa relação entre dois referenciais vai ser uma mudança de base. Eu acho que isso só é visto em álgebra 2, né? Álgebra linear 2, mudança de base. Bom, dando um spoiler para vocês, período que vem vocês vão ver em álgebra linear 2 uma coisa chamada mudança de base. Aí vocês lembram disso daqui. O que é mudança de base? Basicamente, eu tenho um conjunto que ele pode gerar outro conjunto maior. Esse conjunto maior gerado, ele não tem uma única base. Tem vários subconjuntos em que eu posso gerar esse conjunto maior. Essa transformação que relaciona dois referenciais é justamente a mudança de base de uma dessas bases desse conjunto para outra base qualquer. Ok? Vamos lá. Essas relações para identificar essa relação, a gente tem que partir desse ponto aqui, em que a gente já tem um observador em cada ponto com um relógio sincronizado. Ok? Para a gente conseguir enxergar melhor como vai ser essa função, mudança de base, a gente tem que criar umas relações causais. O que são relações causais? O primeiro fato da relação causal é que eu vou ter que ter uma ordem temporal. Lembra quando eu falei que todos os observadores têm que estar submetidos à mesma medida temporal? É justamente essa questão de ordem temporal. Se eu tenho dois eventos quaisquer, para qualquer observador, esses dois eventos têm que ocorrer na mesma sequência. Ou seja, o evento A seria causa do evento B, e todo observador, o evento A tem que acontecer antes do evento B. Essa desigualdade que eu coloquei aqui significa dizer que ΔX4, que é variação temporal entre dois eventos, no meu referencial é S. E o ΔX'4, a variação temporal entre dois eventos no meu referencial S', tem que ser sempre positivo. Ou seja, isso aqui tem que ter sempre o mesmo sinal. Se isso tem sempre o mesmo sinal, os dois eventos eles concordam em ordem temporal. O automorfismo de Zeeman. O automorfismo de Zeeman, ele nasce quando a gente vê a velocidade. Se vocês olharem aqui, eu vou ter, isso aqui é uma medida temporal, isso aqui é uma medida espacial. Quando eu fizer essa razão aqui, eu vou ter uma velocidade. Essas componentes aqui de velocidade serão exatamente os componentes da velocidade da luz. Tá? Então, quando eu pegar a soma dos quadrados disso daqui, vai ter que dar 1. Porque eu já fiz aquela mudança também em medida temporal. Quando a gente faz isso aqui, se a gente botar todas as equações e somar, a gente tem essa equação aqui. E é aqui que começa a abstração, porque aqui é uma equação que está no R4. Né? A gente não consegue enxergar o R4, mas a gente mostra o R3 e fala que R4 é igual. Essa equação aqui, ela representa um cone em que o vértice dele está nos subíndices 0, ok? Beleza, não foi tal, ok. Vamos lá. O automorfismo de Zeeman, ele mostra justamente que aquela equação representa um cone, e ele fala que essa aplicação ela tem que levar o cone do meu referencial S para o cone do meu referencial S'. Por quê?
essa transformação ela tem que preservar o evento que eu estou observando. Então, se em um referencial meu evento vai formar aquele cone, no outro referencial aquele evento tem que formar um cone da mesma estrutura. Qual seria a mesma estrutura? A gente tem que ver que a inclinação dele vai ser a mesma. Ok? Automorfismo de Zeeman. Esse cara chamado Zeeman provou em 1964 que essa aplicação ela vai ser composta essencialmente por 3 tipos básicos. O primeiro tipo básico é a translação, que é, se a gente fizer uma analogia, seria as transformações galileanas. O segundo tipo básico é multiplicar ele por um escalar positivo. E o terceiro tipo básico é uma transformação linear, que tem essa coisa feia aqui, que nada mais é do que eu pegar um elemento e multiplicar ele por uma matriz. O que é uma transformação linear? Uma transformação linear é uma relação entre 2 conjuntos que eu consigo preservar a estrutura desses conjuntos, beleza? Aí, toda transformação linear, ela pode ser escrita em termos de uma matriz. Esse lambda A de B é justamente uma matriz que eu estou saindo de A para B, ok? Ok, essa matriz lambda não é uma matriz qualquer, isso está no que o Zeeman provou lá do automorfismo de Zeeman, isso é um teorema, tá? Essa matriz, ela tem que satisfazer essa igualdade aqui, onde essa matriz eta aqui, ela tem essa cara, e essa matriz eta aqui é justamente a norma do espaço. O que seria a norma do meu espaço? É a minha função de medir distâncias, tá? Essa norma, se vocês olharem aqui tem um sinal negativo, isso significa que minha norma não é positiva definida. Em outras palavras, nesse lugar aqui existem distâncias negativas. Aquilo que falaram pra gente no ensino médio, não existe distância negativa. É mentira, existe. E o Zeeman provou isso. Tá? E uma coisa que eu falei sobre a ordem temporal é que essa condição aqui, ó, que é a última posição da minha matriz, lambda, não da E, da lambda, ela tem que ser sempre maior ou igual a 1. Por que isso? Na verdade, ela tinha que ser maior ou igual a 0, mas enfim. Aliás, maior que 0. Por que isso? Essa última coordenada da minha matriz de transformação linear vai ser a coordenada que vai acarretar uma informação temporal. Se isso fosse negativo, eu conseguiria inverter a ordem dos meus eventos de um referencial para o outro, porque eu quero manter a ordem deles. É por isso que eu tenho essa imposição aqui. Vamos lá. A relação entre referenciais. O que a gente teve aqui é que essa aplicação ela tem que levar uma forma quadrática em outra forma quadrática. Então eu preciso de uma aplicação que preserve estruturas. Naturalmente preserve essa forma quadrática. Então a gente tem uma transformação linear que satisfaz todas as outras condições que foram impostas. Quando a gente junta todas essas ideias, a gente tem os fundamentos para construir a relatividade restrita. Ela foi construída justamente em cima disso. Essa matriz que eu apresentei para vocês, se a gente vai ficar para o meu próximo bloco, se a gente for encontrar os coeficientes dessa matriz e aplicar no vetor qualquer, o que a gente encontra é justamente a transformação de Lorentz. E consequência direta da transformação de Lorentz é a dilatação temporal e a contração do espaço. Esses 3 itens vai ficar para a minha segunda apresentação. O que a gente vai ver nessa apresentação vão ser as relações de causa e como isso vai relacionar os eventos dentro do meu espaço. Tá? Mas aqui eu falei que a geometria dessa forma quadrática, aqui, a estrutura dos grupos, das transformações de Lorentz e as interpretações físicas são as principais focos de estudo. Como assim? A geometria dessa forma quadrática permite a existência de distâncias negativas. A estrutura dos grupos de Lorentz, que aquela matriz ela pode ser restrita de diferentes grupos e vai ter um grupo específico que vai satisfazer todas as nossas condições. E a interpretação física vão ser os efeitos que eu falei, de dilatação temporal e contração do espaço. Bom, agora a gente vai falar um pouco da matemática. Aqui você, a nível de conceito, vocês já viram esse termo aqui, produto interno? Já viram esse termo, produto interno, né? Em álgebra linear? Beleza. Vocês vão ver que a álgebra linear, vocês trabalham com aquele vetor lá em RI, R3, R2 ou RN. O fato é que não existe só esse conjunto como
espaço vetorial. Por exemplo, o conjunto das matrizes é um espaço vetorial, o conjunto dos polinômios é um espaço vetorial. E em cada um desses conjuntos tem que estar definido uma métrica também, uma forma de medir distância entre duas matrizes. Você tem que ver o tamanho de uma matriz, é mole. Aí, esse produto interno, ele está definido de uma forma qualquer, tá ligado? De uma forma geral, em que vai valer para qualquer espaço vetorial. Mas por que a gente usa tanto o RN, né, o espaço euclidiano? Primeiro, que é mais fácil a gente enxergar as coisas, e segundo, que todo espaço vetorial ele é isomorfo a algum RN. O que significa ser isomorfo? Isomorfo significa que ele vai possuir fundamentalmente a mesma forma, então a estrutura que ele apresenta é a mesma. Por que a gente trabalha então com um monte de coisa diferente? Tem algumas situações que é mais fácil fazer conta usando matriz do que usando elementos em RN, ok? Então, o produto interno aqui de um espaço vetorial V aqui, ele tem que ser definido a partir de uma forma bilinear. O que é uma forma bilinear? É uma aplicação que ela vai ter duas entradas e em cada entrada ela é linear. O que significa ser linear? Preserva a estrutura, ok? Aqui está duas condições para esse produto interno. A primeira condição é que ele tem que ser bilinear e a segunda condição é que ele tem que ser não degenerado. O que significa isso? Se tu botar a métrica em dois elementos diferentes e ela dá zero, aí tu vai variando um desses elementos. Um tu deixa fixo, o outro tu varia. Se continuar dando sempre zero, esse vetor fixo tem que ser o vetor nulo, senão ela vai ser uma métrica degenerada. Quando eu tenho uma forma bilinear simétrica e não degenerada, simétrica significa que eu posso computar as entradas. Se eu tenho uma forma bilinear simétrica e não degenerada, eu tenho o que a gente chama de produto interno. Complemento ortogonal. A gente usa o produto interno já para definir quando dois elementos são ortogonais entre si. O complemento ortogonal é justamente um conjunto que é ortogonal a todos os elementos de outro conjunto. E a gente usa a nossa forma bilinear para determinar. Essa parte aqui é importante porque vocês vão ver mais para frente que tem alguns elementos que a métrica dele vai dar nula e o elemento não é nulo. E a gente define algumas superfícies em relação a esses elementos e essas superfícies tu vai conseguir encontrar o complementar ortogonal dela usando essa relação. A primeira forma quadrática nada mais é do que a métrica aplicada no mesmo vetor nas duas entradas, na minha forma bilinear. Base ortonormal. Isso aqui vocês já viram também. Base ortonormal é qualquer base composta de vetores de norma 1 e que eles são mutuamente perpendiculares entre si. Ok? Tá. Esse primeiro teorema aqui, ele é o teorema que vai nos dar um conceito chamado índice da métrica, que é o que determina se a métrica vai ser positiva definida ou não. E esse teorema ele garante a existência de uma base de infinitas bases, que todas elas possuem a mesma característica. Se eu pegar uma base, a métrica dela, o índice dessa métrica, se ela for 1, qualquer outra base no meu espaço vetorial tem que ter o mesmo índice, beleza? Aqui, para a gente ver o índice, a gente olha a primeira forma quadrática aplicada nos elementos da base. Como eles são ortonormais, vai ser mais ou menos 1. A quantidade de elementos que a forma quadrática é menos 1, eu vou chamar de R, isso é justamente o índice da minha métrica. No nosso caso, a nossa métrica vai ser de índice 1. Significa que eu tenho um elemento que a forma quadrática calculada nele vai dar menos 1. E agora a gente chega no espaço de Minkowski. Essa aqui é a definição do espaço de Minkowski. Ele vai ser um espaço vetorial quadridimensional, em que está definido de uma forma bilinear, não degenerada, simétrica, de índice 1. Ou seja, eu tenho um produto interno aqui, que ele vai ter essa cara aqui, que eu coloquei pequena, que era só para lembrar a cara dele. Qual é a cara dele? Basicamente, é o mesmo produto interno que a gente tem em R3, só que ele tem mais uma coordenada com um sinal negativo na frente. Esse sinal negativo é o índice da métrica. Tá. Dentro do espaço de Minkowski, como eu falei para vocês, existem elementos que eles vão ter norma nula, forma quadrática nula, sendo que eles não são nulos. Esses elementos a gente chama de vetores tipo D.
Esses vetores de tempo, como eu falei, eles são vetores não nulos, então eu não considero a origem, e a forma quadrática deles vai dar zero. Eu peguei um exemplo aqui, pra gente olhar, como eu falei pra vocês, a gente não enxerga o R4, mas eu tô olhando aqui no R2, porque só peguei os dois componentes. Aí vocês pegam isso daqui e colocam no R4 na cabeça de vocês que vai funcionar. eu peguei um vetor, aqui era x1 e x4, tá? Peguei o vetor E1 mais E4 e calculei a forma quadrática deles. Se vocês olharem aqui a forma quadrática da soma desse vetor, vai dar uma espécie de produto notável quadrado da soma aqui. E quando a gente fizer isso daqui, como eles são ortogonais, esse elemento 0, o E1 vai dar 1 e o E4 dá menos 1. Então a forma quadrática nesse vetor, que é a soma desses dois, do E1 e do E4, ela vai dar nulo. Mesmo o vetor não sendo nulo. Vamos lá. Esse teorema aqui, eu só coloco ele porque ele buga minha mente. Ele sempre bugou minha mente e ele sempre vai bugar minha mente. Porque uma coisa é de ser ortogonal, outra coisa é ser paralelo. Mas vetores de tipo tempo só vão ser ortogonais se forem paralelos. Exatamente. Mais tarde eu volto a falar isso aqui. A nível de conceito, esse teorema aqui não interessa pra gente porque ele não vai ajudar a gente a encontrar nem as transformações de Lorentz, nem os campos temporais. Mas eu coloco a nível de curiosidade porque não tem como. Bom, vamos falar do cone de luz. A gente vai criar um vetor que vai ser a diferença entre dois eventos que eu estou medindo. E quando eu aplicar a forma quadrática nesse vetor de diferença entre os dois eventos que eu estou medindo, eu vou reformar. Eu pego um evento e eu quero medir a forma quadrática dele para qualquer outro evento. E eu vou formar um conjunto para todas as formas quadráticas em relação a esse meu evento fixo. A forma quadrática, quando eu pegar a diferença em outro evento, se for nula, eu vou formar um conjunto. E esse conjunto vai ser justamente o cone de luz. Ou seja, o cone de luz nada mais é do que um cone formado por todos os vetores tipo luz, dado um evento fixo. Esse evento fixo pode ser a origem, ok? Aqui é justamente a equação que a gente obtém quando faz essa relação aqui. E se vocês lembrarem, essa aqui é a mesma equação que eu apresentei lá na introdução, que fala sobre um cone que tem os vértices nesses pontos de subíndice zero. E aqui a definição do cone de luz são todos os elementos pertencentes a meu espaço de Minkowski, que é essa forma quadrática que vai ser zero, onde x0 é justamente essa origem. Esse elemento aqui, ele está no R3, mas meu cone é no R4. Então o que vocês fazem? Pega isso aqui e coloca no R4 que vai dar certo. Aqui o eixo vertical, ele vai ser meu eixo temporal. Aquela métrica que eu apresentei para vocês, deixa eu voltar aqui. Esse sinal negativo aqui, conforme ele vai andando aqui o sinal negativo, ainda vou ter métrica de índice 1, né? Contando que aqui fique negativo e aqui positivo. Ainda vou ter uma métrica de índice 1. Mas dependendo da posição do sinal, aquele meu cone vai rotacionar em algum dos eixos. Ou seja, ele poderia estar aberto lateralmente assim, ok? Vamos lá. O que é o raio de luz? O raio de luz é quando eu vou pegar um evento específico em cima do meu cone de luz, que ele vai me permitir fazer uma ligação da minha origem para esse outro evento que está sobre a casca desse cone. Lembrando que o cone de luz ele é só a casca, tá? Ele não tem o interior do cone, ele é somente a casca. Esse raio de luz vai formar uma reta em cima da casca desse cone. Eu só peguei aqui a folha de cima. E esse raio de luz ele pode ser definido, segundo esse teorema 3, com uma interseção de dois cones de luz diferentes. Como assim? Isso aqui foi o que eu não consegui desenhar. Isso aqui foi exatamente o que eu não consegui desenhar na tela. Aí eu vou tentar desenhar aqui pra vocês e vai provavelmente ficar pior do que no latex. E é por isso que a apresentação vai demorar. Esse aqui é
ter meu cone de luz aqui no X0. Esse ponto aqui é o meu X0. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro evento que está sobre o cone. Para facilitar minha vida, eu vou colocar bem aqui. E eu vou pegar uma outra cor que eu acho que eu tenho aqui. Eu acho que aqui é o que não funciona. E a partir daqui, eu vou fazer um novo cone. Esse novo cone, olha que funciona. Esse novo cone, ele vai estar mais ou menos aqui. Esse é o outro fecho? Oi? Esse é o outro fecho? Outro fecho? É meu outro ponto de X. Está sobre o primeiro ponto de luz. Okay? Isso aqui não precisa ser tão grande. Isso aqui vai fazer o quê? Se eu olhar de cima, ou então se vocês pegarem um plano aqui horizontal e fazer interseção, vocês vão ver alguma coisa desse gênero aqui. Ó. Onde são dois círculos perfeitos, não concêntricos. E bem aqui, esses círculos se tocam, tá? É um ponto em que eles se tocam. E se vocês olharem para esse desenho e tentar melhorar isso na cabeça de vocês, olhar para esse desenho e tentar melhorar isso na cabeça de vocês, vocês vão ver que a interseção disso é uma reta. Essa reta que é a interseção desses dois cones de luz é justamente o raio de luz que liga esses dois eventos. Geometria para entender o conceito abordado em relatividade. Vamos tentar pensar um pouco na interpretação desse cone de luz. Eu falei para vocês que eu montei esse cone de luz a partir do vetor de deslocamento entre dois eventos. E se eu pegar sobre o cone de luz, esse vetor de deslocamento me diz o quê? Me diz que a diferença espacial entre esses dois eventos é igual à diferença temporal desses dois eventos. O que diabos quer dizer isso? Significa que esses dois eventos aconteceram numa distância um para o outro, tal que o intervalo de tempo entre esses dois só permite que um fóton seja capaz de presenciar esses dois eventos. Não deu para entender pela cara de vocês. Então é o seguinte: eu tenho um evento acontecendo no ponto A no instante T0. Eu tenho outro evento acontecendo no ponto B no instante T1. A distância entre esses dois pontos só pode ser atravessada nesse intervalo de tempo por algo na velocidade da luz. Quando isso acontece, o vetor de deslocamento entre esses dois eventos ele vai ser um vetor tipo luz. Justamente porque minha dilatação espacial é igual à minha dilatação temporal. Algumas pessoas balançaram a cabeça e não vou admitir que todo mundo entendeu. Mas o que acontece quando a dilatação temporal for menor ou maior que a minha dilatação... O que acontece quando a dilatação temporal for maior ou menor que a dilatação espacial? Quando... Dilatação não é... dá pra ver a diferença. Vamos lá. Diferença temporal maior ou menor que a diferença espacial. Se a diferença temporal for maior que a diferença espacial, o que acontece? Eu acho que eu tenho esse desenho aqui. Eu tenho esse desenho aqui. Vamos lá. Mais uma vez, né? Isso aqui, estou olhando no 2, mas basta vocês colocarem no R4 que vai funcionar. O que acontece aqui? Essa linha preta aqui, ela está mostrando os vetores que são tipo luz, certo? Nesse ponto aqui, eu tenho que x igual a y. Meu Deus do céu. Perfeitamente x igual a y. Eu botei essas duas hipérboles de propósito, que é para a gente ver que nessa região aqui, a gente não vai conseguir ver assim. Nessa região, eu consigo ver que meu valor em x é maior que meu valor em y. Ou seja, x está representando a minha dilatação, minha diferença espacial. E y é a minha diferença temporal, ok? E a outra hipérbole, a gente vê que a diferença em y é maior que a diferença em x. Certo? O que acontece então? Se as diferenças temporais e espaciais forem iguais, eu vou ter tipo luz, e apenas um fóton é capaz de ser um observador desses dois eventos. Certo? Se a minha dilatação temporal for maior que a minha dilatação espacial,
vão existir coisas diferentes do fóton que podem presenciar esses dois eventos. Ou seja, eles são eventos em que os observadores admissíveis abrangem um campo maior. Esses observadores admissíveis podem admitir velocidades menores que a velocidade da luz, que eles vão conseguir presenciar esses dois eventos. E quanto maior for a dilatação temporal, menor é a velocidade que esse observador precisa ter para observar esses dois eventos. No caso contrário, que a dilatação temporal espacial é maior que a temporal, acontece que são dois eventos que aconteceram tão distantes um do outro e no intervalo de tempo tão curto que nem mesmo a luz é capaz de chegar lá. E para falar a verdade, não existe nada capaz de presenciar esses dois eventos. Isso significa que eles não podem ter relação causal. Quando tem um elemento do tipo espaço, ele é a diferença entre dois eventos. Então, se o vetor diferença entre dois eventos for tipo espaço, eu não tenho possibilidade alguma de um ser causa ou consequência do outro. Agora, quando eu tenho tipo tempo, o que acontece é que existe a possibilidade de desse segundo evento surgir a partir de onde eu estou. A gente vai entender isso no próximo slide melhorzinho. Esse é justamente o que a gente chama de futuro e passado dirigido. Primeiro a gente vai definir o conjunto, que eu estou simbolizando pela letra tal. Esse conjunto é tal que a gente vai pegar todos os elementos em que a forma quadrática dele é menor do que zero. Se a forma quadrática dele é menor do que zero, significa que a diferença espacial é maior que a diferença temporal é maior que a diferença espacial. Tá? Dentro desse conjunto tal, a gente vai definir o que a gente chama de relação de equivalência, que é simbolizado pelo tio. O que é uma relação de equivalência? Uma relação de equivalência, ela é uma definição puramente matemática que ela tem que satisfazer algumas condições, que é transitividade, reflexibilidade e a outra, que eu não lembro agora. Mas, enfim, o que vai ser essa relação de equivalência? Eu vou ter que dois vetores vão ser equivalentes se somente se a métrica, quando eu aplicar nesses dois vetores, continuar negativa. Isso significa dizer o quê? A última coordenada deles vai ter sempre o mesmo sinal. Voltando aqui, a gente consegue ver isso melhor. A minha última coordenada, se a forma quadrática nesses elementos for menor que zero, significa que a minha última coordenada vai ser maior do que minhas primeiras coordenadas, as três primeiras. Aí, o que acontece? Se eu pegar um elemento aqui e um elemento aqui, o sinal da última coordenada é contrário, certo? O contrário é outro. Então, o produto dele vai dar um número negativo. Só que eu já tenho o sinal negativo da minha forma bilinear. Quando eu fizer esse produto, fica positivo. Então, nesse caso, senhoras e senhores, toda vez que eu tiver o produto entre esses elementos que for maior do que 1 ou for maior do que 0, significa que eles têm sinal contrário. E quando eles forem menor do que 0, eu justamente vou ter eles no mesmo hemisfério. Dá para falar hemisfério? Eu vou ter eles ou os dois abaixo desse plano espacial, ou assim. Beleza. Voltando aqui com a definição de futuro e passado dirigido, eu vou ter uma condição também, dada essa relação de equivalência, dois elementos eles não serão equivalentes se somente se um pertencer a tal mais e outro pertencer a tal menos. Quem tal mais é a parte de cima interna do cone de luz. E o tal menos é a parte de baixo interna do cone de luz. Eu tirei a casca dessa vez. Antigamente era só a casca, agora sem a casca. E agora a gente vai definir o cone do tempo como sendo justamente a parte interna completa do cone de luz, tanto em cima quanto embaixo. E o cone do tempo do futuro vai ser a interseção do cone do tempo com o tal mais, que é o que está escrito aqui. E o cone do tempo do passado vai ser a interseção do cone do tempo com o tal menos. Os elementos que estão dentro do cone do tempo do futuro é o que a gente chama de futuro dirigido, ou seja, são eventos que observadores podem presenciar dada a localização que eles estão. E os elementos do cone do passado são eventos em que o observador pode ter estado. Tipo, ele
São eventos que era possível editar antes de chegar onde a gente está agora. Por exemplo, não tinha como eu entrar aqui se eu não tivesse passado por aquela porta. Então aquela porta está no meu passado dirigido. Outra coisa, se eu quiser sair daqui, eu vou ter que passar pelaquela porta. E aquela porta também está no meu futuro dirigido. É o exemplo mais besta que eu conheço, mas é o exemplo que me faz entender. Vamos lá. E isso é justamente o que eu acabei de falar. Mas aqui tem uma condição que a gente vê futuro dirigido e passado dirigido em relação à métrica aplicada no elemento que pertence sempre ao elemento qualquer e o elemento que pertence sempre a tal margem. Quando essa métrica aqui for negativa, significa que já é futuro dirigido. E quando ela for positiva, ele vai ser passado dirigido. Então, vamos olhar aqui de novo no meu cone de luz, agora com zoom, só para mostrar que ficou bonitão. Essa parte aqui em vermelho, ela é a casca superior do meu cone de luz. A parte interna dela é justamente o meu cone do futuro, então não tem origem. A parte em azul aqui, barra amarela, é a casca inferior do meu cone de luz. E a parte interna dela é justamente o meu passado dirigido. Esse plano que tem aqui é o meu plano do presente. Nesse plano, todos os pontos estão no mesmo instante temporal, eles só mudam a variação espacial entre eles. E eu falei para vocês que tem o tipo tempo, o tipo luz e o tipo espaço. O tipo luz está sobre o cone, o tipo tempo está no interior do cone, o tipo espaço é o que está ao redor do cone. Tudo que está fora do cone é tipo espaço, que são justamente os elementos que não tem como o observador nessa origem presenciar, nem que seja um fóton. A distância entre eles é tal que nem a luz consegue chegar neles no intervalo de tempo que eles ocorrem. Bom, eu vou encerrar essa apresentação da mesma forma que eu encerrei minha apresentação no período passado, que é trazendo essa possível fala de Minkowski, que eu não sei se ele falou isso mesmo, mas a fala é tão bonita que eu coloco, que é doravante, o espaço por si só e o tempo por si só estão condenados a desvanecer sem meras sombras, e apenas uma espécie da união dos dois preservará uma realidade independente. Essas são as minhas referências. Muito obrigado pela atenção, pessoal.